Bom dia, a paz do Senhor a todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje nós iremos fazer a leitura bíblica do livro de Ezequiel no capítulo 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. E a mão, versículo 1 fala, e a mão do Senhor veio sobre mim, e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Irmãos, esse capítulo fala no modo vivido sobre a futura restauração de Israel. Este capítulo retrata de modo vivido o procedimento espiritual dessa restauração. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimo seco. A repetição, eis que, fixa a atenção sobre dois fatos, que os ossos eram muito e estavam muito secos, muitíssimo secos. Fala de uma total ausência de espiritualidade. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. A resposta de Ezequiel da pergunta foi retratando a dúvida que ele tinha no coração, mas ele sabia que Deus poderia fazer a profecia e os resultados. Disse-me então, profetiza sobre esses ossos e disse a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, e a estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e os cobrirei de pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Voltando, irmãos, no versículo 4, ao profeta foi dito para profetizar sobre esses ossos, o que significa que o Senhor daria uma palavra que garantiria a restauração e o renascimento deles. No versículo 5, o fôlego do qual se fala aqui é o mesmo fôlego da vida de Deus, soprou nas narinas de Adão, e ele passou a ser uma alma vivente. Porém nervos sobre vós, versículo 6, e farei crescer sobre vós carne, cobrirei a pele, porei em vós espírito, e vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Então, versículo 17, versículo 7, irmãos. Então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E eis que se fez um ruído, quer dizer, de jato, uma voz. Versículo 8. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Versículo 9. E ele me disse, ainda profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, espírito vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Vem dos 4 ventos, irmãos, no hebraico diz, de fato, vem dos 4 fôlego. O número 4 é simbolizado de quadruplo, que indica uma restauração absoluta, total e completa. Versículo 10, profetizei como ele me tinha ordenado, e puseram sobre os pés um exército grande e extremo. Toda a casa de Israel será reunida novamente. E disse-me então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, e eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, o povo meu, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel.
e sabereis que eu sou o Senhor, quando abrir as vossas sepulturas e vos dizer: subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, nesse versículo, a partir do versículo 11, a casa de Israel fala de todas as tribos. A última parte desse versículo, eis que eles dizem, refere-se à última metade da futura grande tribulação. Nessa época parecerá que toda nação será totalmente destruída com as esperanças parecidas e cortadas. Isso refere-se à profecia de Zacarias, quando ele disse: as 2/3 partes dela serão extirpadas e expirarão. Como profecia, às vezes, o versículo anterior falou dos últimos poucos meses ou até mesmo semanas antes da vinda do Senhor e, portanto, o alívio de Israel, enquanto esse versículo volta até a Segunda Guerra Mundial e dali para frente. E vós fizeste subir nas vossas sepulturas refere-se na sua totalidade ao fato de que Israel e toda a tua terra, todas as ações práticas na batalha de Armagedon será quase que totalmente destruída. De fato, não há modo terreno algum pelo qual eles possam ser salvos. No entanto, há um modo celestial, e esse modo celestial é Cristo, irmãos. Versículo 14. Porei o meu espírito em vós, vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, disse o Senhor. O sinal dos 2 pedaços de madeira, Israel e Judá reunidos novamente. No versículo 15. E veio outra vez a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, torna agora um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel. Seus companheiros toma depois outros pedaços de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um aos outros para que sejam somente, e serão uma só para a tua mão. E quando te perguntarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declararás o que significam essas coisas? A restauração de Israel e Judá sob Messias e Davi. Versículo 19. Tu lhes dirás assim, diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, tuas companheiras, e ajuntarei a vara de Judá e farei delas uma só vara, e serão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre os quais escreveste estarão na tua mão perante os olhos deles. E lhes dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para quais os recolhereis todas as partes e os levareis à sua terra, e farei deles uma nação da terra, nos montes de Israel, e um rei de reis dos todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nem nunca mais serão divididos em 2 reinos. Versículo 23. Nem mais os contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem todas as transgressões, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi, versículo 24, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os porão por obra. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitavam vossos pais, e habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos filhos para sempre, e o meu servo Davi será príncipe deles para sempre. O versículo 25 fala, essa passagem retorna à promessa messiânica sobre o Espírito Santo. Usa a expressão meu servo Davi, mas nenhuma vez chama de Cristo de meu servo Davi. Portanto, é óbvio que o rei Davi é aquele predito para que ser príncipe deles para sempre. Uma aliança nova e perpétua, versículo 26. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, porei no meu santuário entre eles para sempre. O estabelecimento do santuário divino em Jerusalém mostrará aos pagãos que Deus escolheu, especialmente Israel,
como seu tesouro peculiar. Esse santuário é descrito nos capítulos 40 e 48, irmãos. Versículo 27. E estará com eles o meu tabernáculo, e eu serei o teu Deus, e eles serão o meu povo. Esse tabernáculo se refere a um tipo de cobertura de ozônio muito maior do que o de hoje, que será durante o milênio, quando a luz do sol será aumentada 7 vezes mais, e a luz da lua será como a luz atual do sol. Versículo 28. Saberão os gentios que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. A presença de Deus com Israel é um sinal que Ele está com eles e que o mundo nem tem que reconhecê-la e de fato reconhecerá a sua aprovação. Irmãos, no versículo 37, nós vemos que Deus fala sobre o vale dos ossos secos. Imagine você estar num vale. O vale, irmãos, é muito grande, é muito imenso. Eu até me arrepiei aqui falando sobre isso agora. Então, quando Deus profetizou sobre aqueles ossos secos, e aqueles ossos secos se tornaram carne, espírito, nervos, começou ali, irmãos, o profeta começou a ver aqueles ossos secos, sequíssimo, quer dizer o quê? Aqueles ossos que se você bater na parede, ele vai se quebrar, ele vai se deteriorar. E ali no momento que Deus pediu para que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos secos, foi para que Ezequiel também percebesse a glória de Deus. Então, se hoje nós pensarmos assim, esse versículo eu me refiro até mesmo parecido com a ressurreição, quando ele ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro, como Maria falou, Lázaro já estava fedendo. Ele já estava no seu âmbito de morte. Ali já não tinha mais o que fazer. Mas Deus o ressuscitou e o trouxe à vida. Assim como esses ossos secos, que não existia carne, não existia espírito, não existia nervo, sangue, não existia mais nada. Ali já não existia. O que significa não existir? É o nada. Como hoje nós morremos, nós somos sepultados, ali acabou. Mas para Deus nada é impossível. Se um vale de ossos secos, Deus teve a capacidade, o poder de transformar em homens, imagine o que Deus pode fazer na nossa saúde, imagine o que Deus pode fazer na nossa vida, irmãos. Então, eu deixo para vocês aqui esse versículo, capítulo 37 de Ezequiel, para vocês entenderem aí, irmãos e irmãs, alguns que possam estar passando por uma dificuldade, possam estar passando por uma doença, possam estar passando por uma depressão, uma ansiedade, algum tipo de problemas que para vocês não são mais possível resolver, que aos seus olhos não tem mais solução. Entenda que para Deus tudo é possível. Não existe o impossível para Deus. Existe para nós que somos meros seres humanos. Mas para Deus existe o possível. Então, guarde essa palavra e receba a profecia de Deus, que Deus pode fazer tudo na vida de vocês. Coloque na mente de vocês, essa depressão não existe, essa doença não existe, esse problema em minha vida não existe, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que pode fazer todas as coisas em suas vidas, amém? Recebe essa palavra e tenha consciência que Deus pode tudo na vida de vocês. Não desanime, não perca a esperança, porque Deus nos dá esperança todos os dias. Você já agradeceu hoje a Deus por ter acordado, por estar aqui ouvindo a palavra, por ver seus filhos, por participar de mais um dia com a sua família? Agradeça a Deus, irmãos. Agradeça a Deus pelo fôlego, agradeça a Deus pela vida. Amém? Que vocês fiquem todos na parte do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, que nesse dia Deus venha prosperar e abençoar a vida de vocês, irmãos e irmãs, grandemente.
Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, comentem, que vocês possam se inscrever no meu canal e participe, irmãos, dessa leitura bíblica, que Deus sempre terá uma palavra para nós todos os dias, amém?